Olá, tudo bem com você? Aqui, obviamente, o professor André de literatura, falando com você aqui diretamente de uma gravação, né? Mas uma gravação que vai manter certamente a mesma qualidade dos nossos encontros presenciais, com apenas um ponto negativo, que é o fato de você não estar aqui diretamente, de modo presencial, na minha frente, né? Com a gente se olhando aí, um no olho do outro, além de se ver, né? Para conversar, né? Para a gente ter a nossa interação, mas de qualquer maneira, em relação à exposição dos conteúdos e à explicação de tudo aquilo que interessa para o andamento adequado da nossa matéria e das nossas aulas, essa aula deve cumprir perfeitamente tudo aquilo que é necessário, né? E é claro, né? Com uma vantagem muito grande, com uma tranquilidade muito grande, na verdade, que é a seguinte. Como essa aula está colocada aí no seu diário de bordo, você pode vê-la, revê-la, voltar, adiantar, colocar num modo acelerado, colocar num modo retardado, né? Enfim, vê-la quantas vezes você precisar, quantas vezes achar necessário para tirar aquela dúvida, né? Você vai se lembrar que algumas vezes, né? Muitos de vocês, talvez você mesmo aí, ou algum outro colega aí da turma, me pergunta, professor, você pode repetir aquilo que você acabou de falar? E nem sempre isso é possível, né? Porque não dá para repetir exatamente um ponto, uma situação que eu tenha acabado de falar, assim, quer dizer, literalmente, né? Ao pé da letra, com aquelas palavras que eu acabei de dizer. Então isso não é possível. Mas nesse vídeo é. Então, se você aí deu uma piscada, né? Uma viajada, ou teve que parar o vídeo por algum motivo externo, né? Por algum motivo doméstico aí na sua casa, ou onde quer que você esteja, você pode pausá-lo, você pode voltar, você pode adiantar, você pode pensar, nossa, o que foi que ele disse mesmo ali 2 minutos atrás? Eu não entendi direito. Volta um pouquinho, revê o exemplo, enfim. Vamos tirar vantagem, né? Dessa aula em vídeo, né? Lembrando aí, digamos, os melhores momentos da pandemia. A pandemia foi muito ruim, obviamente, mas uma das coisas boas que ela deixou é essa possibilidade da gente gravar as aulas, da gente eternizar, né? Perpetuar esses momentos e você, como espectador e como participante, poder voltar, né, ao vídeo quantas vezes precisar e assim por diante, tá bom? Mesmo sem a sua presença física aqui na minha frente, quero que você saiba que eu preparei aqui com muito carinho, como sempre, né? Com muito respeito, com muita atenção, esse prosseguimento do nosso conteúdo. E antes de introduzi-lo, quer dizer, antes de abordá-lo diretamente, quero dar algumas orientações necessárias para vocês, tá? Primeira coisa é sobre o andamento do conteúdo, né? Veja bem, o conteúdo que nós vamos tratar agora, para você não se perder aí na sua caminhada, ele pertence à apostila 4, né? Então, já estou introduzindo aqui a apostila 4, aula 45, ou capítulo 45, como está escrito lá na apostila do Etapa, né? Entre as páginas 253 até 255. O que que nós vamos fazer aqui? Esse capítulo, gente, ele trata de dois conteúdos que são contemporâneos, ou seja, dois estilos artísticos que conviveram, tá? Dois estilos que foram simultâneos na literatura brasileira entre o finalzinho do século XIX, anos 1800, até as primeiras décadas do século XX, né? Antes da Semana de Arte Moderna, ali por volta de 1915, 1920, mais ou menos, tá? Então, esse período aí de cerca de 30 a 40 anos, ele compreendeu, veja bem, ele compreendeu na prosa narrativa o período do realismo-naturalismo, que a gente já introduziu, você vai se lembrar, né? Na nossa última aula aí, a que você estava presente ali na última semana, nós tratamos do realismo e do naturalismo em termos gerais, né? Quer dizer, eu expliquei o que foi esse momento, quais as suas principais características e como é que foi a sua expressão em Portugal, especialmente na prosa do grande escritor José Maria Essa de Queiroz. E nós paramos aí. Você vai se lembrar que nós não chegamos a introduzir o realismo no Brasil, né? Com o Machado de Assis e o naturalismo com Aloysio Azevedo. Eu nem toquei nessa situação. Por quê? Esses pontos, gente, principalmente a obra de Machado de Assis, que são pontos que são muito mais relevantes nos vestibulares,
do que aqueles que eu vou gravar nessas videoaulas. Aliás, é por isso que eu estou tratando aqui de assuntos, digamos assim, menos importantes, não sem importância, mas são assuntos menos importantes do que a obra de Machado de Assis nos vestibulares. Quando a gente retornar, né, nas nossas aulas regulares, presenciais, eu retomo com Machado de Assis. Só que para a gente não perder tempo, né, e para não faltar tempo lá no final, quando a gente tiver ali, né, claro, né, de certo modo pressionados pela emergência dos vestibulares, este assunto, que é relativamente menos importante, já terá sido dado. É o assunto que compreende aí a maior parte da apostila 4. Então você vai perceber que nessas gravações domésticas que eu vou fazer aqui, né? Estou aqui na minha biblioteca para você ver, ó, esse aqui é meu ambiente doméstico particular, né? Que eu tô abrindo para você aqui nessa gravação, né? Aqui que eu trabalho, é aqui que eu preparo as nossas aulas, é aqui que eu penso, né? É aqui que eu tenho, vamos dizer assim, minha fábrica, né? Minha usina, ou melhor dizendo, né? Minha oficina na preparação das aulas para você. Aqui eu elaborei esse conteúdo, então. Nós vamos trabalhar três tópicos. Nessa primeira gravação, nós vamos falar do parnasianismo, que é o quê? É a poesia oficial, né? A poesia, veja bem essa palavra, hein? Oficial. Na segunda gravação, você vai ver que eu vou usar um termo para falar do outro estilo que existia, né? Que coexistia com o parnasianismo na mesma época, que é o simbolismo. E você vai ver que eu vou usar um outro adjetivo bem oposto a oficial. Então, o parnasianismo foi aí uma poesia oficial que existia na mesma época do realismo e do naturalismo na prosa. Quer dizer, enquanto você tinha ali um Machado de Assis, um Aloysio de Azevedo e outros grandes autores na prosa, quer dizer, na narrativa, né? Na escrita em prosa, digamos, na contação de enredos, enquanto você tinha isso como uma literatura oficial na prosa, você tinha também uma poesia, mas não é uma poesia realista, né? Não se costuma usar essa nomenclatura, apesar de ter havido alguma manifestação de poesia realista no Brasil, ela absolutamente não é relevante. Então, nós vamos focar nossa atenção aqui nessa aula, nessa aula de agora, nesse momento aqui que eu preparei para vocês, no parnasianismo. Esse é o nosso assunto nesta gravação. Claro que eu vou compartilhar com você aí um material, você não vai ficar olhando a minha cara aí na tela cheia o tempo todo, senão você vai morrer de susto, né? Vai ter pesadelos em algum momento. Então eu vou projetar para você aqui um daqueles materiais, como eu sempre disponibilizo para vocês, e é claro que eu vou também disponibilizar o PDF escrito do material que eu vou compartilhar com vocês aqui. É óbvio, né? Vamos fazer uma aula aí da maneira mais completa possível para a gente não perder nada. E eu prometo para você que a gente não vai perder nada, obviamente. Então, vou compartilhar com você aqui o nosso material e você vai ver a minha cara ali, né? Meu rosto na telinha pequena e nosso material ali o tempo todo, daqui até o final da nossa aula, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o vídeo. Só peço para você aí um instantinho, né? Esse é aquele momento técnico, né, gente? É aquele momento técnico que a gente tem em todas as aulas, né? Tem que ter certeza aqui que eu estou compartilhando o vídeo com vocês. Então, só um instantinho aqui. Vamos lá, então. Preciso compartilhar com vocês. Aquele momento constrangedor, como acontece em, em tantas aulas, né? Vamos lá, então. Vamos fazer o compartilhamento bonitinho. Caso tenha algum som. Pronto. Compartilhamento do vídeo feito com vocês aqui. Espero que você esteja vendo aí, ó, a minha tela com o conteúdo em PowerPoint. Tá vendo com certeza, né? You're sharing, you are screen sharing. Essa aula é multidisciplinar. Agora, a apresentação do vídeo aí. Isso, para vocês em geral. Vamos colocar aqui na apresentação desde o começo. Tá aí. Você vê algumas ilustrações. Tá aí, parnasianismo brasileiro. A gente vai ver o que foi isso, qual a relevância disso. Tá lá o meu nome, como você sempre vê no conteúdo, e a melhor disciplina de todas, né? Ao lado de redação, que é a disciplina de
literatura. Beleza? Muito bem. Vamos virar a tela aqui. Pessoal, antes de eu explicar qualquer situação referente à teoria do parnasianismo, já quero demonstrar para vocês aqui, a partir de uma leitura essencial, né? Um exemplo de poesia parnasiana, antes de eu explicar qualquer aspecto da teoria, tá? Só para relembrar, para quem já estava aí no nosso querido colégio, né, aí na oficina, desde o ano passado, na segunda série, estudou isso aqui no início do primeiro bimestre, vai lembrar talvez ali, né, das aulas sobre parnasianismo, faz parte da apostila 1 da segunda série, para quem gosta aí de relembrar os conteúdos das apostilas passadas, né, ou que guardam o material dos anos anteriores. Se você pegar a apostila 1 de linguagens, né, que é uma apostila laranjinha que vocês usavam, o primeiro conteúdo é esse aí, né, que é parnasianismo. Vamos ler esse poema, interpretar da maneira como a gente sempre faz em sala de aula, e aí eu comento com vocês. Então, vamos lá. O nome desse poema é Vaso Chinês. O seu autor é um grande poeta brasileiro aí desse estilo, chamado Alberto de Oliveira. Ele não é o maior, ele não é o mais importante dos autores do estilo parnasiano, mas é um dos grandes, tá? Alberto de Oliveira. E vamos ver o que ele diz aí, vamos ler isso. Obviamente, você bate o olho nesse poema, o poema está inteiro aqui, você percebe que se trata de um soneto. Então, mesmo antes de eu fazer uma leitura e uma interpretação, você já vai perceber que os poetas desse estilo, do parnasianismo, eles têm uma fixação, a palavra é essa mesmo, né? Uma fixação, uma obsessão pelo estilo clássico. Os caras gostam, os caras adoram, amam, sim. Tem uma verdadeira loucura, assim, um fetiche, um amor, um afeto, uma adoração, um respeito, uma reverência, né, total, absoluta, uma entrega total ao estilo clássico. Os caras são clássicos. Por que que eu estou dizendo isso desde já? Porque o soneto, vamos relembrar aqui, desde os tempos de Camões, né? Soneto, a grande forma fixa da poesia ocidental, o soneto, ele é clássico por excelência. Se você se lembrar com atenção, queridos, lá no romantismo, né, que a gente acabou de aprender, o soneto não estava em alta, né? Estava em baixa. O soneto não era muito querido, muito praticado, né? Até sobreviveu, mas não tinha lá muito cartaz, né? Muita fama, não era muito querido, não. Agora, no parnasianismo é um negócio de louco, né? O soneto ele foi resgatado de uma forma assim, é total, uma obsessão mesmo, tá? Guarda essa informação, anota isso aí nos seus papéis. O soneto é assim, uma obsessão. Ele é seguido, ele é praticado, ele é imitado, ele é copiado de uma forma assim, como nunca antes na história deste país, tá? Negócio louco, absoluto. Então vamos ler aqui um soneto chamado Vaso Chinês. Ah, outra coisa ainda. Quando você pega ali vaso chinês, por que que é um vaso chinês? Vaso. Não tem pegadinha nenhuma, né? O vaso não é metáfora de nada também, é um vaso, um objeto. Você vai perceber uma coisa muito interessante também. Os poetas do parnasianismo, eles vão ter uma obsessão também por coisas. É isso mesmo que você ouviu, coisas, objetos. Mas não é qualquer objeto, quer dizer, eles não vão ficar obcecados por óculos, eles não vão ficar obcecados por lápis, não vão ficar obcecados por caneta, sabe, esses objetos comuns, assim, não vão ficar obcecados por relógio, né? Esse tipo, não. A obsessão deles não é por objetos simples, a obsessão deles é por objetos elegantes, raros, clássicos, acadêmicos, superiores, preciosos, únicos, ricos, riquíssimos. Vaso chinês. Imagina o preço de um vaso chinês, né? Imagina o valor de um vaso chinês. Mas aí você vai parar e pensar assim, ô André, pelo amor de Deus, vaso chinês, o que isso tem a ver com a realidade brasileira, com a sociedade brasileira, com as questões socioeconômicas e culturais que os realistas criticavam, trabalhavam sim tão bem? O que isso tem a ver? Eu respondo para vocês porque é óbvio, né? Nada, não tem nada a ver. E o negócio é isso mesmo. Os poetas do parnasianismo, os caras estão preocupados.
Presta atenção, hein? Os poetas do parnasianismo, eles estão preocupados com coisas completamente desligadas da realidade social, cultural, política, econômica. Nada a ver com isso. O negócio deles é justamente escapar dessa realidade. O negócio deles é falar de coisas que estão assim, ó, num mundo utópico, tá? Num mundo perfeito, num mundo ideal, num mundo racional. Aí você pensaria assim, André, então eles são próximos do romantismo, porque eles tentam fugir da realidade? É aí que você se engana, viu? É aí que você se engana. Sabe por quê? Porque o parnasianismo é uma reação ao romantismo, sabia? Os poetas do parnasianismo, para eles, o romantismo é uma coisa infantil, vazia e sentimental. Os poetas do parnasianismo, eles chegam e falam assim: peraí, chega de sentimentalismo, chega de fantasia, chega de amorzinho, né? Chega dessa poesia sentimentalóide, infantil, fantasiosa. Nosso negócio é um mundo ideal, ou seja, perfeitamente racional, mas tão racional, tão racional, tão racional, que ele está desligado até mesmo da realidade concreta, palpável do mundo contemporâneo, com seus problemas, com seus defeitos, né? Então, o que que eles pregam, né? Em lugar da fantasia romântica e em lugar das preocupações sociais do realismo. O que que eles pregam? Eles pregam a convivência num mundo ideal. Vai lembrar muito o que isso aí? É, quem está esperto lembrou. Vai lembrar muito o arcadismo. Lembra do arcadismo, aquela fuga racional para um mundo ideal? Pois é. A diferença é que o parnasianismo ele não é agrário, ele não é rural. Lembra aquela fuga para o mundo rural? Não, não, nada, não, não. Isso também não. A fuga deles é para um mundo ideal em que nós temos a presença de uma fuga total da realidade concreta, né? De um mundo fantasioso. O negócio deles é razão pura. Então eles desprezam totalmente uma realidade com seus defeitos sociais, mas por outro lado também desprezam a fantasia romântica. O negócio deles é pegar, né? Digamos assim, a descrição de um objeto e criar, né, um trabalho verbal muito bem feito a respeito disso. Mas eu estou me alongando demais e o poema está aí parado, né, em stand-by, só esperando a nossa análise, a nossa interpretação. Vamos ler então, né? Depois dessa minha pré-interpretação, vamos ler esse poema, vamos entender, e aí vai ficar muito mais fácil na próxima página a gente entender as características do parnasianismo em geral. Vamos lá então? Preste muita atenção na leitura, e é o que eu disse na abertura dessa aula. Se você tiver dificuldade aí, volte, leia de novo, enfim, né? Essa aula está gravada para sempre. Vamos lá então? Vamos ler. Vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Viu, casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentiu um não sei quê com aquele chin de olhos cortados, a feição de amêndoa. Se eu tivesse na sala de aula com vocês agora, todos reunidos, aí eu ia perguntar: quem entendeu isso aí? Ou quem não entendeu isso aí, né? Aí o pessoal ia levantar a mão, né? Não entendi nada. Eu ia levantar com vocês também, porque realmente é difícil. Mas vamos entender, pessoal. Verso a verso, ó. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Verso a verso. Preste atenção. O eu lírico começa dizendo assim: estranho mimo, aquele vaso. Fica encantado com um vaso. O que que é um mimo? Um mimo é um objeto delicado, né, tá? Objeto frágil. Por isso que quando a gente fala que uma pessoa é mimada, ela é um mimo, entendeu? Ela é um objeto frágil. Ai, qualquer coisinha quebra, entendeu? Qualquer coisinha quebra. Então aquele vaso que ele vê, então ele vê um vaso. É um mimo, mas é um mimo estranho, né? Diferente, curioso. Então eu o viu, né? Eu vi esse vaso casualmente. Por acaso eu vi esse vaso uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio. Vamos explicar. Então olha como ele inverte as palavras. Ó. O parnasianismo, gente, é muito marcado por isso. Uma inversão de palavras para tornar justamente o vocabulário
né, e a expressão linguística mais preciosos, né? O vocabulário e a expressão linguística são mais preciosos, bonitos, né? A palavra tem que ser bonita, rara, elegante, estranha. Por quê, professor? Que louco, já. Que coisa bonita, interessante. É muito doido, ó. Se o eu lírico vai falar sobre um vaso chinês, que é um objeto raro, ele também vai usar uma linguagem rara. Ou seja, a manifestação linguística, ela vai se adequar ao próprio objeto que é estudado no poema. Olha que doideira, cara. E tem tudo a ver, né? Então, se o eu lírico vai falar de um negócio raro, ele vai usar uma palavra rara também, vai usar uma expressão linguística rara. Então, ele diz: certa vez eu vi esse vaso chinês, por acaso, em cima de um contador. Contador é uma mesinha de canto. Uma mesinha. Então, sabe essas mesinhas de enfeite, assim, que as pessoas colocam enfeites, por exemplo, um vaso, né? Então, por acaso, eu vi esse belo, esse estranho vaso chinês sobre um contador. E o tampo dessa mesa, desse contador, era de mármore ou mármor, que é uma forma mais rara. É, essa palavra aí sofre um pequeno corte na última letra, a gente chama de apócope, esse ato de cortar uma última letra da palavra, um último fonema, né? Mas é a mesma coisa. Você fala, nossa, professor, eu nem sabia que essa palavra existia, mármor. Pois é, uma palavra muito rara da língua portuguesa. Eu diria tão rara quanto o vaso chinês do qual eu lírico vai tratar. Olha que interessante, né? Então esse mármore era luzidio, era brilhante. Estava lá o vaso em cima dele, né? E o vaso estava colocado entre um leque e o começo de um bordado. Olha que bonita essa imagem, né? Não parece um quadro? Não parece um quadro que a gente pinta na nossa cabeça? A gente não faz uma imagem mental? Olha que interessante. Então, sobre a mesa, nós tínhamos esse vaso chinês ao centro. De um lado você tinha um leque, de outro lado você tinha um bordado, né? Alguém tinha começado a fazer um bordado e estava lá do lado. E o lírico continua. Bom, quem fez esse vaso deve ter sido um artista chinês, um fino artista. E ele estava tomado de amor, provavelmente, né? Porque quando ele fez esse vaso, quando ele esculpiu esse vaso, né? Que quem faz um vaso é um artesão, um escultor. Quando ele esculpiu esse vaso, ele pôs nesse vaso o seu coração doentio porque ele colocou, ele pintou flores rubras, flores vermelhas, num trabalho muito sutil, num lavrado. Lavrado é trabalho. Então ele fez um trabalho, ele colocou ali um relevo, né? De flores vermelhas no vaso. O vaso era enfeitado com flores vermelhas, numa tinta ardente, tinta vermelha. Só que era uma tinta de um amor sombrio. Isso revela que ele estava sofrendo por amor. Olha como o eu lírico vai fazendo uma narrativa dentro da sua cabeça só por observar os enfeites do vaso. E aí continua. Mas, né? Olha lá a conjunção adversativa. Talvez para fazer um contraste com seu sofrimento amoroso, quem sabe, né? Quem sabe, para fazer esse contraste, ele pintou no vaso a figura de um mandarim. O que é um mandarim? Mandarim não é só uma das línguas mais populares da China, né? Mandarim era o nome que se dava a um antigo cargo de nobreza, né? Era um alto cargo governamental dos nobres chineses antigos, né? No período clássico chinês, um mandarim. Então ele pintou o retrato de um mandarim. É como se ele pintasse o retrato assim de um nobre, sabe? De um barão, vamos dizer assim, vai na realidade ocidental, de um barão, de um conde, de um visconde, de um duque, de um marquês. Tava lá um mandarim, né? Um príncipe, vamos imaginar assim, a figura desse mandarim que talvez tenha sido a pessoa, né, que encomendou lá na antiguidade a pintura e a confecção desse vaso. Estava lá a figura singular, a figura única desse mandarim. E aí o eu lírico descreve o retrato pintado no vaso, né? E ele fica admirado, né? O eu lírico, ele diz assim: "Que arte em pintá-la, né?" A gente, por acaso, vendo a figura do mandarim, sentiu um não sei quê, né? Aquela coisa que só a emoção da arte é capaz de provocar no espectador. A gente ficava mexido, né? A gente sentiu um não sei quê com aquele Xin. Xin. Xin é chinês. Sabia dessa? Eu acho que você não sabia. Né? O que é um Xin? Um chinês. Mas por que, professor, ele colocou a palavra mais rara? Bom, para rimar com mandarim, obviamente, e também por quê? Porque o parnasianismo tem uma preferência pela raridade das palavras. O poeta do parnasianismo ele gosta das palavras mais raras, mais preciosas, mais difíceis, mais formais, para tornar justamente a poesia mais formal, mais acadêmica, mais rara, mais pomposa, né? Mais preciosa. A gente sentiu um não sei o quê com aquele chinês, com aquele Xin, de olhos cortados,
O cortado não tem nada a ver com corte, né? Corte de faca, nada disso. É uma referência ao formato dos olhos orientais, entendeu? Então, o olho do chinês, ele parecia um corte, ou seja, era só um risquinho, né? O olho, um risquinho. Como é digamos assim, né? O paradigma, né? O paradigma étnico do homem chinês, né? O olho cortado, o olho foi desenhado apenas com um risco, né? A gente via aquela imagem e ficava encantado com a beleza da expressão artística. A gente sentia um não sei quê olhando aquele chinês, o retrato daquele chinês, com os olhos cortados, à feição de amêndoa. Aqui, onde o poeta vai buscar uma comparação com os olhos do chinês, né? Então, os olhos do chinês com o corte lembravam uma amêndoa, duas amêndoas, na verdade, né? Os dois olhos. Porque se você observar, gente, um grãozinho de amêndoa, igual o grãozinho de café, ele tem um corte. Então, o corte na amêndoa lembra os olhos do chinês. Olha, cada comparação rara, né? Se o eu lírico fica encantado com a visão do vaso, eu e acho que você também aí do seu lado, eu e você ficamos encantados com a linguagem. Olha onde o cara vai buscar comparações, né? Olha onde o poeta vai buscar referências. Quer dizer, o olho do chinês lembra o corte num grãozinho de amêndoa. Quer dizer, onde o cara vai buscar essas imagens, essas ideias tão raras, essas palavras tão diferentes, né? Num formato tão clássico como o soneto. Você entendeu? Se não entendeu, agora vai, ó. O que é o parnasianismo, gente? Que nome é esse, né? Parnasianismo vem do nome de uma revista francesa chamada Parnaso, o Parnaso Contemporâneo, lá de meados do século XIX, né, em Paris, né? Origem francesa. E por sua vez, a palavra Parnaso, ela remete a um local ideal, lembrando muito a Arcádia. Lembra da Arcádia dos gregos? Nós tínhamos também o Parnaso, esses lugares míticos, maravilhosos, ideais, clássicos, onde nós temos a convivência de homens e deuses, né? O Parnaso é uma montanha, um monte, né? Um acidente geográfico e tal, ao qual era atribuída essa característica clássica. Então, você vai entender o Parnaso de maneira análoga a qual você entendeu, né? O Arcádia, tá? É análogo, é semelhante. Parnaso. Então, o que é parnasianismo? Parnasianismo é a poesia do Parnaso. Traduzindo, é a poesia neoclássica do século XIX, em que nós temos deuses, homens e a perfeição racional. O homem não vai se dedicar mais a questões sociais, políticas, geográficas, acadêmicas, populares, folclóricas, culturais, não interessa. O que interessa é a razão clássica, acadêmica, o Parnaso. Então, o parnasianismo, cara, ele fez muito sucesso na França. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu não disse até agora. Se você pegar o Brasil do século XIX, veja bem, Brasil, realidade social. Nós vivíamos uma realidade escravocrata, uma realidade com muito pouco, vamos dizer assim, politicamente, o Brasil tinha muito pouca densidade democrática, vamos dizer assim. É um país agrário, país com muita opressão social, um abismo social talvez ainda maior do que o que existe hoje. Enfim, a escravidão já explica tudo isso, né? Mas a questão é a seguinte: no Rio de Janeiro do final do século XIX, e acho que você sabe disso pelos seus estudos em história, tá? No Rio de Janeiro do século XIX, nós tínhamos digamos assim, né? Uma pretensão de imitar a França. Era um momento em que começava aqui o período da chamada Belle Époque. Os costumes franceses, a própria língua francesa se torna uma moda, né? Então, digamos assim, o mundo cultural, essa elite, tá? Eu não estou falando do povo, pelo amor de Deus. Não estou falando dos negros escravizados. Eu não estou falando nem de uma classe média trabalhadora, né? Não, nada disso. Não estou falando da realidade popular. Estou falando de um mundo, digamos, aristocrático, acadêmico, né? É muito culto. Um mundo que lembrava mesmo a Europa Ocidental, né? É claro, isso é reflexo de um abismo social muito passível de críticas. Aliás, saiba de uma coisa: os parnasianos foram extremamente criticados, foram chicoteados, foram amassados, assim, em termos de crítica, pelas gerações que vieram depois. Justamente porque os caras eram elitistas, os caras eram acadêmicos. Você acabou de ver a linguagem que eles usavam nas suas poesias. Quem é que tinha acesso a essa linguagem? É professor de português, não é possível.
Ninguém entendia isso, é um negócio fora da realidade. E aí é que tá, os caras queriam ser mesmo fora da realidade, né? Outsiders. Eles eram acusados de habitarem uma torre de marfim, quer dizer, estarem desligados de uma realidade social. E esse era o foco deles mesmo. Tá? Eles não queriam ser popular, não queriam agradar uma, digamos assim, uma população comum. E o Rio de Janeiro, na época, ele tinha uma mania de imitar a França em tudo. Por quê? Porque a França era um signo de elegância, né? De beleza, de refinamento. Então, o que que vai acontecer? Os grandes autores brasileiros, bons poetas, né, e tal, de certo modo, eles vão importar esse estilo através de revistas, livros, enfim, né? Um intercâmbio cultural com a Europa. E é óbvio que a poesia não vai ficar fora desse intercâmbio, muito pelo contrário. A poesia ela vai absorver completamente esse estilo formal, esse estilo acadêmico, esse estilo clássico. Então, nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, capital do nosso império agonizante e depois da nossa Primeira República, tá? Nós vamos ter o parnasianismo como a grande expressão da poesia e, por extensão, da poesia nacional, né? Rio de Janeiro não era só a capital política, era a capital política, era a capital do pensamento, era a capital cultural, né? Cidade mais desenvolvida, né? Cidade histórica, enfim, o centro nervoso do Brasil naquele momento. Então, se você pegar entre os últimos anos do Império, né, que dura até 1889, até a Primeira República, você pega ali a República da Espada, depois a República do Café com Leite, né? República Oligárquica, até a Semana de Arte Moderna, já nos anos 20, você vai ter um predomínio dessa poesia elegante, sofisticada, difícil, acadêmica, por uma questão de imitação dos modelos franceses, tá? Então nós vamos fazer aí, digamos, uma importação direta do parnasianismo francês para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para o Brasil. Tudo bem? Então a origem é francesa e como eu disse lá no comecinho da aula, o parnasianismo ele compartilhou a mesma época do realismo e do naturalismo, tá? Então, você pegar, por exemplo, ali, Machado de Assis, o grande Machado de Assis, na época em que ele escrevia suas obras-primas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, contos e novelas maravilhosos como O Alienista, tá? Nessa mesma época aí, você tinha na poesia o parnasianismo. Aliás, o próprio Machado de Assis, quando ele escreveu poesias, e ele escreveu muitas e boas poesias, embora não com a mesma qualidade da prosa, mas aí é uma coisa inigualável, né? Ninguém vai igualar. Enfim, quando ele escrevia poesia, a poesia dele era uma poesia também parnasiana. Beleza? Tudo bem? Então, todo esse rigor, toda essa arte pela arte, né? Tudo isso é parnasiano. O que que é a arte pela arte? Os parnasianos, eles eram tão obcecados, como eu falei lá no começo da aula, né? Tão obcecados pela expressão verbal rara, pela beleza artística, que eles abandonavam todas as outras propostas, né? Não queria saber de crítica social, etc. Então, para eles, o grande e último objetivo da arte era fazer arte. Quer dizer, não se preocupe com mais nada. Se preocupe apenas em cultivar a beleza. Esse é o ideal chamado de arte pela arte, tá bom? Agora vamos, pessoal, para as características dessa poesia, passo a passo. Repito, aproveita para pausar esse vídeo, voltar, né, reprisar, anotar. Vamos aqui uma por uma, ó. Primeira coisa, preciosismo verbal. O que é preciosismo verbal? É você usar as palavras de uma maneira rara, preciosa, rebuscada. O que é rebuscada? Rara, preciosa, difícil, muito bem trabalhada, tá? Então o vocabulário deles é um vocabulário raro. Eles vão ter uma preocupação muito grande com a métrica. Impecável, impecável, perfeita. Então, se o vocabulário é perfeito, as poesias elas vão ter também uma métrica muito regular, os versos, todos do mesmo tamanho, mesmo número de sílabas, né? Com a preferência por 10 e por 12, como está escrito aí. Versos decassílabos ou versos alexandrinos, que é um outro nome para o verso dodecassílabo, que é o de 12 sílabas poéticas, né? Preferência pelo soneto.
Essas duas últimas aí, pessoal, letra B e letra C, elas se referem à obsessão que os parnasianos tinham pelo espírito clássico, tá? O soneto é uma herança do classicismo que eles vão cultivar. A métrica regular também. Como que vai ser a poesia deles? Vai ser descritiva. A gente acabou de ver lá no soneto Vaso Chinês, do Alberto de Oliveira. O que é uma poesia descritiva? É aquela que vai descrever de maneira obcecada os detalhes dos objetos em questão, tá? Então, vai ser muito comum no parnasianismo a descrição de vasos, taças, estátuas, palácios, portões, sabe aqueles portões antigos, né? Aqueles portões clássicos, objetos da antiguidade em geral, joias, quadros, né? Obras de arte em geral, livros antigos, às vezes a descrição do corpo de uma mulher, não pela sexualidade, tá? Mas pela beleza, pela parte estética, né? Como se fosse uma estátua grega, digamos assim, né? Óbvio, né? Isso se conclui com respeito à mitologia greco-latina e, como eu disse, uma indiferença às questões sociais. Esses 6 itens aí, pessoal, A até F, devem ser aí guardados, né? Para você, observa, anota. Se você gosta de anotar enquanto assiste a aula, pausa a aula, faz de conta que você está diante ali da nossa lousa, beleza? São essas as grandes características da poesia do parnasianismo. A gente avança agora aqui para falar um pouquinho dos principais autores, tá? No parnasianismo a gente teve vários, muitos bons autores, mas 3 principais, tá? E nos vestibulares, um que ganha mais relevo do que os outros, é esse que você vê aí nessa foto. Essa foto é uma foto famosa, tá? Uma foto famosa que reúne aí os 3 grandes autores, os 3 maiores autores do parnasianismo no Brasil, né? Você vê que eles são todos meio parecidos aí, né? A moda também era muito formal e muito parecida naquela época. Mas o maior deles aí, esse senhor de bigodes com as pontas arrebitadas aí, tá? Que não sou eu, tá? Não sou eu. À sua direita, à extrema direita aí da foto, né? Que é o Olavo Bilac. Então, à esquerda você tem aí o poeta que está de calça clara, né? Que está de calças claras aí. À esquerda é o Alberto de Oliveira. Esse é o autor do Vaso Chinês que a gente leu na abertura da aula, tá? No centro da foto você tem o Raimundo Correia, um grande autor também. A gente vai terminar nossa aula lendo um poema dele, tá? Tem um poema dele que é muito famoso, muito importante. Quando a gente fala de parnasianismo, é indispensável. É o barbudinho aí do centro. E à direita, né, de óculos, o maior poeta do parnasianismo brasileiro, Olavo Bilac. Olavo Bilac. Ele foi, sem dúvida, o artista mais popular do Brasil no seu tempo. Foi um popstar, um verdadeiro popstar, sem brincadeira. Tá? Se houvesse naquela época redes sociais, internet, esse tipo de coisa, né, que faz a comunicação avançar, crescer, se esparramar de maneira muito mais dinâmica, se houvesse isso, com certeza ele seria, não estou brincando, ele seria um dos maiores influenciadores do Brasil. Todo mundo respeitava a opinião dele, o cara escrevia na imprensa, era também cronista, jornalista, dava opinião em tudo, falava de tudo, sabe? Era o cara, era o homem mais influente do Brasil, assim, em termos de ideias, de inteligência, de cultura, e de fato, foi um homem muito culto, muito avançado nas suas ideias, tá? Muito considerado. Olavo Bilac, ali na virada do século XIX para o século XX, contexto da Belle Époque, em todo lugar, em toda situação em que se falava de política, de pensamento, Olavo Bilac estava lá. Aí você pode pensar assim, professor, mas você não acabou de falar que o parnasianismo despreza as questões sociais? Sim, na poesia. Mas é óbvio que esses homens aí tinham uma vida pública, evidente. Nunca confunda, pessoal. Falei isso lá no comecinho do ano. Nunca confunda vida pública com a produção artística, tá? Bilac era um homem público, assim, super engajado. Só um fato sobre ele. O Olavo Bilac, ele era republicano, numa época em que isso ainda não era a posição predominante, né? Então ele chegou a ter problemas com o poder público na época, porque ele não tinha papas na língua, não tinha medo nenhum de se colocar na imprensa a favor da República, né? Quando a monarquia já estava nos seus últimos anos aí no Brasil.
Bom, então foi um homem público muito importante, também muito reconhecido na época pelas suas poesias, tá? Depois da morte dele, inclusive, ele vai ser muito combatido, muito, claro, combatido nos seus escritos, evidentemente, né? Já estava morto, é, óbvio. Então ele vai ser muito diminuído mesmo, assim, muito criticado pelas gerações que vieram depois. Então, digamos assim que a sua boa fama ficou um pouquinho arranhada. Por quê? Óbvio, né? Assim como os outros dois e os outros poetas menores do parnasianismo, acusados aí de uma poesia muito elitista, muito descolada da realidade, muito desligada das questões sociais, tá bom? Então, esses aí são os mais famosos dos nossos autores aí, né? Do lado aí à esquerda, você tem alguns dados biográficos deles, né? Data de nascimento e morte, que obviamente não são números relevantes aí para a gente levar em conta. Nós vamos encerrar essa aula, pessoal, lendo dois poemas, né? Um do Olavo Bilac, que é o maior de todos, e o outro do Raimundo Correia, conforme eu falei para vocês. Porque a gente já leu um do Alberto de Oliveira, olha que bacana. Então, né, no planejamento dessa aula, levei em conta os três autores, né? A gente abriu a aula com o Alberto de Oliveira, agora dá um encaminhamento com os outros dois. Isso aqui não é um soneto, tá? Um poema com formato mais pessoal, colocado aqui numa versão em fragmentos, chamado Profissão de Fé. O que significa a expressão profissão de fé, né? Profissão de fé inclusive, uma palavra da liturgia católica, né? E significa o ato de um fiel religioso literalmente professar a sua fé, ou seja, confessar, admitir publicamente que ele tem uma fé. Só que nesse caso nós não estamos falando, obviamente, da fé religiosa, né? E nem especificamente aí da fé cristã ou católica. É o poeta se declarando aí, né, um adorador da poesia, como se a poesia fosse uma joia. Vamos ler o texto. Vamos lá. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor, com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Vamos entender. Lá no alto, o que que o poeta diz? Vamos lá, verso a verso, sem pressa. Eu invejo, ó, o eu lírico já usa esse verbo. Eu invejo ourives quando escrevo. Então, o eu lírico, ele já se põe como poeta. Então, ele diz, eu, quando escrevo, eu tenho inveja do ourives. Ourives, se você não sabe, é um artesão que fabrica joias, né? O ourives, literalmente, aquele que mexe com ouro, mas não só com ouro, né? Outros metais aí também. Eu invejo o ourives quando escrevo. Então, quando eu estou escrevendo, eu tenho inveja, eu quero fazer igual o ourives. Aí eu imito, como eu tenho inveja dele, eu imito o amor com que ele, o ourives, faz o alto relevo de uma flor de ouro, entendeu? Vou explicar melhor aqui se ficou rápido. Ó. Então, assim, quando eu vou fazer minha poesia, eu tento imitar o ourives, porque eu tenho inveja dele. Eu acho a profissão de ourives maravilhosa. Eu quero ser o artesão da palavra, da mesma forma como o ourives é o artesão do ouro. Então, assim como ele faz uma flor em alto relevo numa joia, imagina uma joia e ele faz uma flor, ele faz a escultura ali, né? Faz o desenho de uma flor na joia. Eu quero fazer a mesma coisa com as palavras. Então, eu vou transformar as minhas palavras numa joia. Compreendeu? Então, essa é a analogia. Aí pulei uma parte, ele prossegue, ele diz: Por isso, para me servir, corre sobre o papel a pena, como na prata firme corre o cinzel. A analogia prossegue. O que que ele diz aqui? Ele diz assim, ó, da mesma forma como o ourives usa o cinza, o que que é o cinzel? O cinzel é o instrumento do ourives, né? É um instrumento de corte. É um instrumento de corte, é parecido assim com uma espécie assim de faca, né? Claro, só que muito mais grosseira, muito mais forte, né? Que ele fica batendo com o cinzel no metal, né? Ou na pedra, mas enfim, no caso aqui o poeta está falando de metal. Então, da mesma forma que o ourives ele pega o cinzel para modelar a prata, eu pego a pena, né?
né? Ele não fala que papel nem lápis, né? Nem, quer dizer, papel sim, mas não fala em caneta ou lápis, ele fala na pena. Da mesma forma como o ourives pega o cinzel para modelar a prata, eu pego a pena para modelar o papel. Olha que bonita imagem, né? Então eu tento fazer no papel a mesma coisa que o ourives faz na prata. Interessante, né? E aí, para terminar, torce, aprimora, alteia, lima a frase. O que que isso significa? Eu, como poeta, se eu quero imitar o ourives, né, de quem eu tenho inveja, eu tenho que pegar uma frase e torcer essa frase. O que que significa isso? Torcer a frase. Melhorar, aprimorar, refinar, entendeu? Aparar as arestas, aprimorar, altear, ou seja, melhor, tornar mais alto, limar. O que que é lima? Lima. Melhorar, né? Vocês já viram uma lima? Né? Uma lima aí é uma espécie de lixa de metal. Uma lixa. Uma lima é uma lixa de metal que você usa para modelar uma superfície dura. Ou seja, isso aí tudo que o ourives faz no metal, eu vou fazer na frase. E, enfim, no verso de ouro, eu vou engastar a rima. Engastar é você associar, acrescentar. Então, da mesma forma, olha só, da mesma forma que o ourives, ele coloca um rubim, ou rubi, é a mesma coisa, né? Da mesma forma como ele põe o rubi sobre o metal, sobre a joia, vamos imaginar um anel. Aí ele põe uma pedra de rubi em cima. Da mesma forma como o ourives faz isso com a joia, eu vou fazer com a frase. Então eu vou terminar o meu texto, minha poesia, com uma rima. A rima na minha poesia, a rima perfeita no final da minha poesia, ela vai ser como o rubi colocado sobre uma joia. Beleza? Essa é a minha profissão de fé, digamos assim, é essa a minha fé. Existe uma adoração aí pela deusa poesia, digamos assim, da mesma forma como o ourives faz o seu trabalho, beleza? E para encerrar essa nossa primeira gravação das três que nós vamos fazer aqui, né? Vamos ler o soneto As Pombas, de Raimundo Correia. Esse aqui é um pouquinho diferente do parnasianismo mais rígido, né? Vamos lá então. Aí a gente volta interpretando como sempre. As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia, sanguínea e fresca, a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam, os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Esse poema, gente, ele tem um certo sentimentalismo que o parnasianismo em geral não tem. É isso que diferencia o Raimundo Corrêa dos outros. Presta só atenção. O eu lírico diz assim, ó, vai-se a primeira pomba despertada, e coloca reticências, né? Dando um ar assim de mistério e de continuidade ao seu texto. Vai-se a primeira pomba despertada. O que que ele está falando? Ele está dizendo então que quando o dia nasce, né? Quando rompe a madrugada, imagina assim, lá pelas, sei lá, num dia de verão aí, lá pelas 5:30 da manhã, sabe? Quando vem o primeiro raio de sol, aquele raio de sol vermelho assim, ó, né? Na madrugada. A primeira pomba desperta, né? Acordou. Aí, outra também desperta, e outra. Pronto, imagina. Você cria. É uma cena bonita, né? As pombas despertam, assim, do pombal, que é, digamos assim, a casinha onde elas estão. Você pode imaginar um sótão abandonado, sei lá, né? Um local, sino de igreja, sabe? O campanário da igreja, numa torre. Imagina uma cena bonita dessa. As pombas dormem lá. Aí uma pomba vai, outra vai, vão. Dezenas de pombas vão-se dos pombais. Olha que verso bonito. Apenas raia, sanguínea e fresca a madrugada, né? É sanguínea, porque é uma metáfora, né? Com sangue. Que o primeiro raio do sol, ele avermelha o horizonte. Que imagem linda, né? Eu fico muito emocionado quando eu leio esse verso, né? Uma imagem muito bonita, né? De acordo com o grande poeta Manuel Bandeira, lá do modernismo e tal,
Ele, numa das suas memórias, ele diz que esse quarto verso aí é o verso mais bonito da língua portuguesa, cara. É lindo mesmo, né? Raia sanguínea e fresca madrugada. Então a madrugada vai, né? A noite vai dando espaço ao dia. A madrugada. Então vem aquele primeiro raio de sol. Quando o primeiro raio de sol vem, então, as pombas acordam e vão viver o seu dia. Vai acompanhando. E à tarde, quando sopra a nortada, o que que é a nortada? É o vento do norte. E é um vento rígido, a rígida nortada. Então vem aquele vento frio. O que que acontece? Aos pombais, de novo as pombas, ó, serenas, tranquilas, elas voltam. Batendo as asas, né? Ruflando e batendo as asas, sacudindo as penas, elas voltam todas em bando em revoada. Então a segunda estrofe, ela mostra as pombas voltando. Quer dizer, a primeira estrofe, as pombas vão. Segunda estrofe, as pombas vêm. Aí você vai dizer assim para mim, André, legal, muito bonito, muito bacana, mas onde vai dar isso aí? Vamos lá. Aí nos tercetos você tem um segundo momento. E por que que eu estou explicando esse poema para vocês, gente? Esse poema já caiu tanto em vestibulares, queridos. Vocês não fazem ideia, tá? E aí para interpretar sozinho isso aí é difícil. Então vai prestando atenção. Também dos corações onde abotoam. Cuidado, esse abotoam não é, abotoar, não é colocar um botão, entendeu? Prender a roupa com um botão, não é isso. O verbo abotoar tem um sentido, cara, que ninguém mais usa. Quando eu falo que as pombas abotoam, né, aliás, os sonhos, enfim, vou me abotoar daqui, significa nascer. Nascer? É, nascer. Nascer. Da mesma forma como um botão de rosa, botão de flor. Você já pensou nisso? Quando a gente fala assim, olha ali um botão de rosa. O que é um botão de rosa? Um botão de rosa é uma rosa que ainda não desabrochou. Entendeu? É a flor que ainda está no formato de botão. Quando essa flor ficar madura, o que que vai acontecer? Ela vai desabrochar, vai amadurecer, vai aparecer, vai ficar bonita. Mas por enquanto ele ainda está em botão. Então, quando eu falo que alguma coisa abotoou, não no sentido de fechar com botão, significa que ela está num formato de botão de flor, ou seja, ela ainda não desabrochou. Então, também dos corações onde eles nascem, os sonhos. Agora ele não está falando mais de pombas. Daqui a pouco volta a comparação. Então o eu lírico falou que as pombas, olha só, vamos recordar. As pombas, quando nasce o dia, as pombas vão embora. Mas quando cai a noite, as pombas voltam para sua casa. Agora, os corações, aliás, perdão, os sonhos nos corações onde nascem, um por um eles voam. Céleres. Célere é rápido, né? Daí vem o verbo acelerar, né? Ir rápido. Então, de maneira célere, né? Os sonhos nascem no coração, vão embora rapidinho. Então, assim, eu tenho aqui o meu coração. Um sonho abotoou, quer dizer, o sonho nasceu, rapidinho ele já vai embora. Da mesma forma como voam as pombas dos pombais. Deu para entender? Então, você tem aqui uma analogia da terceira estrofe com a primeira. Então, da mesma forma como as pombas vão embora dos pombais quando o dia nasce, os sonhos vão embora dos corações quando a vida nasce. E aí, olha só o final do poema. No azul da adolescência, as asas soltam. Quer dizer, quando a pessoa está na adolescência, está ali começando a experimentar a alegria da juventude, as asas dos sonhos, ó, vão embora dos corações. Nós deixamos nossos sonhos irem embora. Os sonhos vão embora, os sonhos fogem. Mas aos pombais as pombas voltam. E eles, ou seja, os sonhos, não voltam mais aos corações. Se você não entendeu, vamos entender agora. O que o eu lírico diz? Ele diz que da mesma forma como as pombas vão embora, os sonhos também vão. Só que quando cai a noite, as pombas voltam. Mas nós, quando ficamos velhos, não temos de volta os nossos sonhos. Forte, né? Então você tem aqui um poema extremamente bonito, ele não tem nenhum defeito formal. Se você tentar encontrar uma falha nesse poema aí, você vai falhar miseravelmente, viu? Não tem. Esse poema é absolutamente perfeito na sua forma, no seu conteúdo e até na dosagem sentimental. Então nós concluímos que o Raimundo Correia, tá? O autor desse texto aí, o barbudinho da foto lá, tá no meio. Ele é um parnasiano, ok, porque ele é perfeito na forma, só que ele ainda acrescenta um certo sentimento, de certo modo, herdado aí da poesia mais popular e mais tradicional do romantismo, beleza?
Meus queridos, minhas queridas, eu vou encerrar aqui o compartilhamento desses slides, né? Um stop share com vocês. Você vai voltar a enxergar o meu rosto na tela cheia. Não se assuste, estou avisando já. Dá aqui um stop share, você volta a me enxergar inteiramente. Meus slides foram esses aqui. E é óbvio que eu vou compartilhar com vocês, tá? Parnasianismo é isso. Repito, não entendeu qualquer coisa? Volte ao conteúdo, reveja, analisa, anote. Se ficarem dúvidas, na volta às aulas, estou lá com vocês presencialmente, finalzinho de julho já, tá? A gente bate um papo, conversa. Professor, não entendi esse ponto aqui do parnasianismo. Como é que é aquilo mesmo? Você pode explicar melhor tal coisa, tá bom? Logo mais, aliás, na sequência, logo mais não, se quiser, na sequência aí, né? Nós teremos uma próxima aula sobre simbolismo. Já adiantando aqui, é o conteúdo simultâneo ao parnasianismo, né? Portanto, contemporâneo também do realismo e do naturalismo. Mas você vai ver que não se trata da poesia oficial, quer dizer, não se trata daquela expressão elegante, maravilhosa, né? Que ganhou grande repercussão na elite intelectual do Brasil da época. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo da aula sobre parnasianismo e a gente continua o capítulo 45 da apostila 4, só que aí com simbolismo. Tudo bem? Eu espero você com toda a atenção aí, com todo o carinho para o nosso próximo vídeo. Esse aqui é só o primeiro da série, tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!